Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Transforma Trader. Aquele lugar para deixar a gente Exato. mais esperto que o gráfico. E aí? Hoje o papo é sobre uma tecnologia que, olha, tá em todo lugar, mas que ainda gera uma confusão danada. Blockchain. A gente recebeu um material ótimo para descomplicar isso. Exatamente. A nossa conversa hoje é baseada num artigo super completo. O que é blockchain? Entenda de uma vez por todas. Foi o Rodrigo Marques que publicou lá no Transforma Trader. E a ideia aqui é tipo assim, ir um pouco além do óbvio, né? Sacar as ideias-chave que o Rodrigo traz. Boa. Então, bora investigar o que esse artigo do Rodrigo conta pra gente, o que é essa tal de blockchain, como é que ela opera na real, onde mais ela está sendo usada fora das criptos, claro, e, lógico, os pontos positivos e os perrengues também. Vamos nessa? Bora. O Rodrigo já começa quebrando uns mitos, né? Aquela analogia do livro Razão Digital, ela é boa, mas o ponto que ele realmente bate na tecla é a combinação de imutabilidade com transparência. Ah, interessante isso. Não é só um registro seguro, tipo, trancado a 7 chaves. Não só. É seguro e verificável por todo mundo da rede quase que na hora. Essa é a grande sacada que o artigo explora. Entendi. Faz sentido. É como se cada página nova desse livro, o tal do bloco, tivesse a impressão digital da página anterior, o hash, né? E aí fica tudo amarradinho e visível. Exato. Mudar alguma coisinha lá atrás, escondido, fica, assim, praticamente impossível. E ele traz exemplos práticos disso, né? Acho que li algo sobre café. Sim, sim. O rastreamento de café é um ótimo exemplo que ele usa. O artigo detalha como cada passo, sabe, desde a fazenda até a xícara do consumidor final, tudo vira um registro nessa corrente. Que legal. Isso não só garante a origem para o consumidor, que é bacana, mas, como o Rodrigo aponta bem, ataca direto a fraude na logística. E isso é um problema sério que vai muito além do café, né? Nossa, total. Tá, e como essa corrente toda é formada? E como ela fica segura? O artigo entra nesse mecanismo. Entra sim, entra sim. De forma simples, o processo é assim. Um monte de transações ou dados são juntados num bloco, Certo? aí esse bloco vai para a rede validar. Os tais nós, ou às vezes chamam de mineradores, eles checam tudo. E como eles checam? Tipo, tem uma regra? Tem. É o chamado consenso. A rede inteira, bom, a maioria dela, precisa concordar que aquelas transações são válidas, antes de qualquer coisa. Entendi. Validado o bloco, ele ganha uma assinatura digital única, o hash, que, olha que interessante, inclui o hash do bloco anterior. Daí, a corrente. Ah, por isso a ligação? Exatamente. E aí esse bloco novo entra na corrente e essa versão atualizada é distribuída para todo mundo. Imutável e transparente, como a gente falou. E esse consenso é a chave de tudo, pelo visto, né? O artigo do Rodrigo menciona como a rede precisa concordar, para evitar que um espertinho sozinho controle ou fraude o sistema. Faz todo sentido. Perfeito. E é bom notar também que o artigo ele não foge dos problemas. Ele menciona o gasto de energia do Proof of Work, que ficou famoso com o Bitcoin, como um desafio real. Sim, isso é muito falado. Pois é, mas ele sugere, assim, nas entrelinhas, que a tecnologia está evoluindo, sabe? Já existem outros mecanismos de consenso, tipo o Proof of Stake, que buscam ser bem mais eficientes energeticamente. Ah, que bom. Então o problema da energia não é do blockchain em si, mas de um tipo específico de validação? Exatamente. É uma nuance importante que o Rodrigo traz. E aquele outro exemplo, registro de imóveis, que o Rodrigo cita, acho que ilustra bem essa segurança toda, né? Uma venda vira um bloco adicionado lá no histórico do imóvel. Isso. E dificulta muito aquelas fraudes que hoje dependem de papelada, cartório, processos que às vezes são, né, mais lentos e até mais vulneráveis. Com certeza. E isso já puxa um gancho para outro ponto que o Rodrigo explora bastante no artigo que eu achei super interessante. As aplicações além do Bitcoin, né? Exato. Muita gente só pensa em cripto, mas o artigo abre um leque enorme. Cadeia de suprimentos, como a gente viu com o café, mas também saúde, sistemas de votação, até direitos autorais. A ideia central que ele desenvolve é a da confiança descentralizada. Confiança descentralizada. Como você vê isso funcionando na prática, pelo que o texto diz? Olha, o argumento do Rodrigo é que a tecnologia
permite criar essa confiança entre pessoas ou empresas que nem se conhecem direito. E o melhor, sem precisar de um intermediário central, tipo um banco, um governo, um cartório. O que, imagino, pode deixar tudo mais rápido e mais barato. Potencialmente, sim. Agilidade e corte de custos. Mas ele também faz uma ressalva importante, viu? Qual? A tecnologia garante a integridade do dado depois que ele entra na rede. Mas a qualidade da informação que entra ali, bom, isso ainda depende de processos fora da blockchain, não é mágica. Entendi. Tem que ter um controle na entrada do dado também. O exemplo dos medicamentos que ele dá é bem forte, né? Rastrear desde a fábrica até a farmácia. Exato, para garantir que o remédio é original, que não foi desviado ou falsificado. É uma arma poderosa contra falsificações, como o artigo destaca bem. Sem dúvida. E aí a gente chega nos prós e contras que o Rodrigo Marques mapeia direitinho. Do lado positivo, segurança, imutabilidade, transparência, eficiência. São os pilares, né? São os grandes trunfos, sem dúvida. Mas sempre tem um mas, né? Quais são os desafios que o artigo mais, assim, ressalta? Bom, além da questão da energia que a gente já comentou, o Rodrigo aponta a escalabilidade. Algumas redes blockchain ainda são meio lentas para processar um volume muito grande de transações por segundo. Entendi. Tipo, não aguentaria um sistema de pagamento global, talvez? Ainda não, algumas delas não. Outro ponto é a regulamentação. Em muitos países as leis ainda são meio cinzentas, sabe? Isso gera uma insegurança jurídica para as empresas que querem usar. E tem a complexidade também, imagino. Não é algo trivial de implementar. Com certeza, é uma tecnologia complexa, tanto para o público geral entender, quanto para as empresas integrarem com os sistemas que elas já têm, os sistemas legados. O artigo até cita um caso, né? Um startup de energia renovável usando o blockchain para rastrear a energia limpa. Mostra o potencial da transparência, mas também a dificuldade real de botar para funcionar, de integrar tudo, de educar os parceiros. Exato. É uma tensão interessante que o texto aborda. Mostra que a implementação tem seus próprios desafios práticos, não é só a tecnologia em si. Bom, olha, acho que conseguimos ter uma visão bem mais clara do que é blockchain, muito graças a essa análise do Rodrigo Marques. Não é só criptomoeda mesmo, é uma ferramenta com potencial enorme para trazer mais segurança e transparência para muita coisa. Concordo plenamente. Não é modinha, é uma tecnologia de base que está começando a redesenhar processos importantes e entender o que ela faz bem e onde ela ainda tropeça, como o artigo nos ajudou a ver, é, assim, fundamental hoje em dia. Fica então a reflexão, né? Inspirada aí pelo material do Rodrigo, pensando nos desafios que a gente tem hoje, sei lá, na logística, na segurança dos nossos dados, até na forma como a gente consome informação, onde mais um sistema desses de registro descentralizado e confiável poderia realmente fazer uma diferença brutal. É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando e explorando. E lembrando, essa análise foi toda baseada no artigo O que é blockchain? Entenda de uma vez por todas, do Rodrigo Marques, que está lá no Transforma Trader. Valeu demais pela companhia. Continue com a gente para ficar sempre Mais esperto que o gráfico.